Salve, programadores! Tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Introdução ao Aprendizado de Máquina, chegamos agora na nossa quinta semana de aula, depois que a gente percorreu o início, né? Vendo o que é aprendizado de máquina, história, depois conhecendo base de dados, vendo onde a gente pode pegar a base de dados, datasets prontos, uma ideia inicial de análise exploratória de dados, compreensão dos dados do dataset, fazer uma limpeza, né, inicial. E na aula passada a gente usou de fato um algoritmo de aprendizado de máquina, uma rede neural, para treiná-la, né? Utilizar de fato, criar um modelo para ele aprender, o algoritmo fazer um modelo aprendendo a partir de base de dados. E a gente viu a necessidade de separar em dois conjuntos de dados, né? O conjunto de treinamento e o conjunto de teste, onde o conjunto de treinamento, o modelo utiliza os dados do conjunto de treinamento para aprender e depois o conjunto de teste para testar de fato se aprendeu, se é capaz de generalizar o conhecimento, se não tem nem underfitting e nem overfitting, né? Então, essa foi a ideia e agora a gente vai avançar um pouquinho mais na nossa caminhada aqui. Dito isso, vamos relembrar essa imagem que a gente já viu na semana passada, na aula passada, que é um pipeline, né, de uma linha de produção de aprendizado de máquina. Então, eu já acabei falando, né, a gente começou a coleta de dados, depois a gente vem a etapa de preparação de dados, que nesse momento a única coisa que a gente fez foi fazer a limpeza, né, que é o mínimo necessário para trabalhar, fazer o treinamento, né? A gente não pode passar dados incompletos no treinamento, então precisa fazer a limpeza ou excluindo registros com dados ausentes, né? Ou preenchendo os dados ausentes com alguma estratégia. Depois a gente vai para o modelo de treinamento, que de fato é o treinamento do algoritmo, né? E a gente viu o uso da rede neural MLP nesse momento. E aí a gente foi para o teste. E aí a gente precisa o teste, né? Para conjunto de teste, a gente viu na aula passada a acurácia por cima, a ideia, né? E a gente precisa analisar os resultados, ter uma ideia melhor de teste e de análise de resultados. E essa ideia, aula é para isso, para a gente aprofundar em classificação. A gente está ainda nos classificadores, aprendizado, supervisionado, classificação. E a partir dos resultados, da análise dos resultados que a gente vai obter com os testes, pode ser que a gente precise voltar etapas anteriores, por isso essas setinhas lá, cinza, né, voltando, e tentar melhorar o nosso modelo, seja numa nova etapa de preparação de dados, seja trocando um algoritmo, enfim, fazendo mais testes. Ok? Dito isso, gente, a gente vai fazer o preâmbulo, a introdução dessa aula, e a gente pode já abrir o slide para introduzir a ideia de que desenvolver ao desenvolver modelos de classificação, nós estamos falando de classificação ainda, gente, que é um tipo de aprendizado supervisionado, é necessário avaliar seu desempenho, então é onde a gente está inserido. Para isso, para avaliar o desempenho, a gente utiliza um conjunto de métricas de avaliação, que ajuda a entender como o modelo está se comportando em relação aos dados reais. Esses dados reais estão se referindo a dados que não são conhecidos, né, que não foram utilizados no treinamento, ou seja, o conjunto de teste. Então, a seguir, apresentamos as principais métricas utilizadas em problemas de classificação: matriz de confusão, acurácia, precisão, recall ou revocação, sensibilidade e F1 score ou F1 score. Então, todas essas aí, essas métricas aí, esses itens que tem destacados aí, são exclusivamente para problemas de classificação, tá? Problemas de aprendizado supervisionado do tipo de classificação. Para a regressão, que é um outro tipo de problema supervisionado, são outras métricas que nós utilizamos. Para agrupamento, clustering, que é um aprendizado não supervisionado, já são outras métricas e assim por diante, tá? Então, essas métricas são exclusivas para problemas de classificação, que é o que nós estamos trabalhando no momento, tá? Então, dito isso, vamos ver a primeira dessa lista, a gente vai ver cada um dos itens dessa lista, e a primeira é a matriz de confusão. Deixa eu colocar meu rosto embaixo. Então, a matriz, esse nome é curioso, né? Confusão, mas não deixa a gente confuso, não. Então, a matriz de confusão, a ideia é mostrar o desempenho do modelo. Mostrar visualmente ou rapidamente a gente tem uma noção do desempenho do modelo. Quando eu falo desempenho, é se o modelo, né, se o algoritmo aprendeu com os dados e é capaz de generalizar. Como? Comparando os valores reais com os modelos
com os resultados do modelo, né? Previstos, estimados pelo modelo. Então, para um problema binário, só são duas classes, duas categorias, classificação, duas classes, nesse caso aqui, uma que está correto ou errado, positivo ou negativo, a matriz de confusão se organiza da seguinte maneira. É uma matriz, é uma tabela, N por N, onde N é a quantidade de classes. Então, como aqui está falando que é um problema binário, são duas classes. Então, vamos supor o seguinte, que nós temos o caso positivo, que está certo, e o caso negativo, tá? Que tá certo? Não, vamos tentar imaginar uma situação melhor. Então, um câncer. Então, um câncer, se é positivo, tem câncer, ou negativo, não tem câncer. Então, fica melhor para vocês, menos abstrato, né? Então, ó, a gente tem, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, onde está escrito valor real, do lado esquerdo. Então, olha só, positivo e negativo. Agora eu consegui rabiscar, fica melhor para vocês verem. Então, ó, deixa eu apagar. Aqui a gente tem os valores reais, né, nessa linha, os valores positivos, não reais, os valores positivos, ou seja, no caso do exemplo de uma doença, de um câncer, seria, por exemplo, positivo para câncer. E aqui os valores negativos para câncer. Então tem câncer e não tem câncer. E aqui nas colunas, a gente tem o valor do modelo, de saída do modelo, o valor estimado pelo modelo. Então, aqui, ó, de acordo com o modelo, tem câncer e aqui não tem câncer, tá? Então, uma coluna para que tem câncer e uma coluna que não tem câncer. E aí, a combinação dessas linhas e colunas vai determinar o que está correto e o que está errado. Então, o que está verde é o que está correto, ó. O valor real seria positivo, ou seja, tem câncer, e o valor estimado pelo modelo também, ó, tem câncer. Então aqui, ó, que é o cruzamento de positivo com positivo, dá o verdadeiro positivo, ou seja, são dados de pessoas que têm câncer, que é a linha, né? E o modelo estimou como com câncer positivo, tá? Eu estou falando do câncer porque eu estou ilustrando um exemplo para ficar mais compreensível. E essa célula aqui, desse lado de cá, é o falso negativo, ou seja, são os casos em que a pessoa tem câncer, o valor real, porém o modelo está classificando dizendo que a pessoa não tem câncer, tá? Então é um falso negativo. A gente chama de falso negativo. A pessoa tem câncer, porém o algoritmo, o modelo está dizendo que ela não tem. Então nós temos também agora o caso do valor real, quando a pessoa não tem câncer, dá negativo, porém o modelo está dizendo que a pessoa é positiva, tem câncer. Então, nesse caso, é chamado de falso positivo. A pessoa não tem câncer e o modelo está dizendo que ela tem câncer, é o falso positivo. E o último caso aqui, é o verdadeiro negativo. A pessoa não tem câncer e o modelo está dizendo que ela não tem câncer. Então, o que a gente procura é maximizar os valores das células verdes e minimizar os valores das células vermelhas. Então, a gente quer maximizar a quantidade de casos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos e minimizar os casos de falsos positivos e falsos negativos. Quanto maior o número de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos e menor os casos de falso negativo e falso positivo, melhor, tá? Melhor o modelo aprendeu. Então, dito isso, vamos agora fazer um exemplo, primeiro exemplo para ficar mais fácil de compreender. Eu dei um exemplo de câncer, mas vamos entender aqui como cachorro e gato. Poderia ser com frutas, apresentar fotos de frutas. Vamos apresentar foto de animais, uma foto de um cachorro e de um gato, para que o modelo aprenda. Aí apresentamos lá um conjunto de treinamento, o modelo aprendeu e agora a gente vai apresentar o conjunto de teste. Lembrando, essa matriz de confusão é sobre o conjunto de teste, tá? É para avaliação. Então, ó, nós temos aqui nesse caso, ó, que apresentou 30 fotos de cachorros, sendo que 24 o modelo respondeu corretamente como cachorro, e em 6 o modelo respondeu como gato. Então, ó, de 30 fotos apresentadas, 24 o modelo respondeu corretamente como cachorro e 6 respondeu errado. E de 20 fotos de gatos, o modelo respondeu corretamente 18 fotos, que são gatos, e 2 respondeu errado, dizendo que era cachorro.
Então, nós temos 24 verdadeiros positivos, 18 verdadeiros negativos. Então, aqui nós temos 2 falsos positivos e 6 falsos negativos, tá? Então, a partir dessa matriz de confusão, a gente utiliza ela para calcular métricas, outras métricas, tá? Então, a gente vai fazer mais um exemplo antes de avançar, mas é importante vocês terem bem essa ideia de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo, porque é assim que a gente classifica, tá? Agora vamos para um segundo exemplo aqui com 3 classes, tá? 3 classes. Então, além do cachorro e do gato, nós temos a galinha. Então, a gente viu que amplia a matriz de confusão. Agora são 3 linhas e 3 colunas. É N por N, onde N é o número de classes. Então, neste exemplo, a gente tem 50 imagens de cachorros, isso do conjunto de teste, né? 50 imagens de cachorros. Das 50 imagens, 46 o modelo respondeu como cachorro, verdadeiro positivo. Só que 4 imagens disse que era gato quando era cachorro e 0 galinha. Então nós temos 46 verdadeiros positivos e 4 falsos negativos, tá? 4, que é 4 mais 0, tá? De gatos, apresentamos 45 fotos de gatos, sendo que 42 foram classificadas corretamente e 3 classificadas erradas. Então, nós temos 42 verdadeiros positivos e 3, né, falsos negativos. Então, soma, tá? Tem que somar os vermelhos dessa linha aí. Agora, a gente tem as galinhas. Então, galinhas foram apresentadas 55 fotos. Temos 53 verdadeiros positivos, ou seja, 53 fotos que o modelo disse que era galinha, de fato. E 2 fotos dizendo que não era galinha. Uma que era gato e outra era cachorro. Então, falsos negativos, né? Então, entendido isso, é a mesma ideia, é o mesmo princípio da matriz de confusão, só que a gente viu ela binária e agora ampliou, que no mundo real tende a ser maior mesmo a matriz de confusão. Entenderam a ideia da matriz de confusão, gente? Dito isso, eu tenho um código-fonte no slide seguinte, você pode copiar ele, colar no VS Studio, né? No VS Code, desculpa, ou no Google, né? E aí vocês podem fazer os testes, essa é a ideia que a gente está fazendo em todas as aulas. A gente vai agora para o VS Code, né, para testar esse código-fonte. Então, nesse código-fonte, a gente tem aqui as importações das bibliotecas, coisas que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, para carregar uma base de dados, está carregando diretamente a base de dados Iris, né, a Iris do próprio Scikit-learn, está fazendo uma divisão por split ou holdout, né, 30% para o conjunto de teste, 70% para o conjunto de treinamento, utilizando uma rede neural MLP para fazer a classificação do treinamento, né, o MLP Classifier. E aí aqui, até aqui na linha 24, a gente viu isso na aula passada. O que está surgindo agora é a matriz de confusão. Então, a gente tem que importar a matriz de confusão e chamar a matriz de confusão e imprimir o resultado dela. É só isso. Então, observe que com o Scikit-learn é muito simples de utilizar, né, o aprendizado de máquina. A gente já viu isso com a rede neural, né, com os modelos de divisão de conjunto de treinamento e teste e também agora com as métricas. Então, se você executar aqui, ela vai imprimir a matriz de confusão. Está aqui embaixo impressa a matriz de confusão. Então, lembrando que a diagonal principal que a gente precisa maximizar. Então, a primeira classe tem 15 casos corretos, verdadeiros positivos, e 0 falsos negativos. A segunda classe também tem 15 corretos, verdadeiros positivos, e 0 falso negativo. Porém, a classe 3 tem 11 corretos e 4 errados, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos usando a base de dados Iris, né? Vou mudar aqui, por exemplo, colocar 40% para conjunto de teste. Vamos ver como é que vai ficar. Rodou, olha aí, ficou parecida a ideia, né? Proporcional. Dito isso, vamos voltar para o slide, né? Vamos voltar para o slide. E aí no slide, o que eu quero mostrar para vocês agora é que a gente pode imprimir na tela a matriz de confusão de forma gráfica. Para isso, basta vocês copiarem, né, o cabeçalho inicial, que são as imports, né, a gente vai precisar do Matplotlib, do Seaborn,
e copiar esse trecho de código final aí que tem comentado como 6 e adicionar no final do código-fonte que a gente acabou de executar. Vamos fazer isso? Pronto, ó. Eu colei aqui o import do matplotlib e do Seaborn e colei no final o trecho do código-fonte para plotar a matriz de confusão visualmente. Se vocês quiserem, essa linha pode ser comentada, mas se quiser deixar, ele vai continuar imprimindo no terminal. Vamos executar. Executando, olha aí, a gente tem aqui a matriz de confusão. Então, olha aí a matriz de confusão gráfica, né? Visualmente. Então, dá para a gente visualizar ela graficamente também. É uma opção interessante com mais umas poucas linhas de código. Então, dito isso, né, gente, a gente avança um pouquinho mais para ver outras métricas. A gente viu a matriz de confusão, que ela é muito importante e dá a base para as próximas métricas que a gente vai estudar. Então, a primeira delas é a acurácia, que a gente já viu, né, gente? A acurácia, a gente já viu ela. Sim, viu por cima na aula passada, nem expliquei o que era acurácia, né? Eu só falei, né? Ó, acurácia, foi de propósito, porque a aula passada a gente já tinha muito conteúdo, foram 2 vídeos e deixei para cá, para essa aula, para a gente explicar. Então, a acurácia é a métrica mais básica e representa a proporção dos acertos do modelo em relação ao total. Então, é como se fosse uma porcentagem mesmo. Acertou 90 de 100, 90% de acerto, tá? Então, essa é a acurácia. Então, a equação da acurácia é os verdadeiros positivos, né? TP, true positive, verdadeiros positivos, mais os verdadeiros negativos, são os que acertou, os positivos negativos que foram acertados, dividido pelo total de registro, total de exemplo, total de registro do conjunto de teste. Se o modelo classificou, então, corretamente 90, que é a soma de TP mais TN, um exemplo aqui, de 100, então a acurácia vai ser de 0,9, ou seja, 90%. A grande vantagem da acurácia é que ela é muito simples de interpretar, ela é mais intuitiva de todas as métricas. Só que ela pode ser bem enganosa. E em caso de desequilíbrio de classe, ela vai ser um problema. A gente não falou sobre desbalanceamento de classe, a gente vai falar sobre isso ainda, mas já adiantando, dando um spoiler, ela pode ser um problema, essa métrica, a acurácia, quando há desbalanceamento de classes, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tratar. O desbalanceamento de classe, a gente vai voltar para tratar isso lá no pré-processamento. Então, vamos avançar e ver um exemplo aqui de como calcula a acurácia. Então, deixa eu colocar o meu rosto acima. Então, olha aí, naquele exemplo que eu passei para vocês, cachorro, gato, galinha. Então, nesse caso, a acurácia vai ser, ó, são os verdadeiros, é tudo que é verde. Então, 46 mais 42 mais 53, dividido pelo total. Então, o total são 150. Então, o resultado vai ser um acerto de 93,8%, tá? 0,938, ou seja, 93,8%. Outra métrica que a gente tem é a precisão. Então, provavelmente, alguns de vocês, com o conteúdo da aula passada, eu falando da acurácia, alguns podem até ter pensado a precisão, ou falar, tem tantos por cento de precisão, não confunda, precisão é uma coisa, acurácia é outra, tá? Então, a métrica de precisão é diferente da métrica de acurácia. Eu não usei o termo precisão em nenhum momento da aula passada. Falei porcentagem de acertos, por exemplo, acurácia. Então, observe que a equação da precisão é diferente. Ó. É o true positive, né, os verdadeiros positivos, dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Então, a precisão indica a proporção de verdadeiros positivos entre os exemplos classificados como positivos, tá? Então, essa é uma métrica que pode ser particularmente importante quando o custo do falso positivo é muito alto, como é o caso de doença. Então, numa doença, é muito prejudicial classificar alguém como falso positivo, né? Por exemplo, que não tem câncer e classifica, o sistema dá o diagnóstico que tem câncer. Ele é danoso porque o tratamento do câncer ele é um tratamento caro e também muito agressivo. É claro que também o falso negativo é um problema muito grande também, tá? No caso de doença. Mas nesse caso, a precisão, voltando aqui para o slide, né?
A precisão, ela só trabalha com os positivos, que ela classificou como positivo, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Então, usando também o mesmo exemplo do cachorro, gato, galinha. Então, nesse caso, uma forma de fazer é calcular a precisão para a classe dos cachorros, outra precisão para a classe dos gatos e outra precisão para a classe das galinhas e depois tirar a média. Então, nesse caso, seria uma média macro, teria 93,8% de acerto, de precisão nesse caso, tá, gente? Então, uma outra forma de calcular. Aí alguns podem até estar com dúvida, se questionando. Tá, mas qual que é a diferença, então, de acurácia e precisão? Para mim é a mesma coisa, deu valores parecidos. Mas repare que as equações são diferentes, gente. Se as equações são diferentes, tem situações que vão ser muito diferentes. Então vamos confrontar essas duas aqui. Um exemplo aqui, ó. Imagine que a gente tem 1.000 produtos, dos quais 950 são bons e 50 são defeituosos. Isso numa fábrica, está fabricando produtos. Então, de 1.000 produtos fabricados, 950 são bons e 50 eles nasceram defeituosos. Então, o modelo de classificação previu defeituoso em 60 produtos, desses 35. Lembrando que é o conjunto de treinamento e teste. Aí vamos para o conjunto de teste. Então, em 60 produtos, 35 estava realmente defeituoso, ou seja, era verdadeiro positivo, e 25 estavam bons, então falso positivo. E dos bons, do conjunto de 940 produtos, 20 estavam, na verdade, defeituosos, que seriam os falsos negativos, e 920 estavam corretos, ou seja, verdadeiros negativos. Resumindo, para ficar mais fácil da gente enxergar o problema de fato, eu já apresento do lado esquerdo aqui. Deixa eu colocar a setinha certa, né? Apresento do lado esquerdo aqui os valores TP, FP, FN e TN, que eu disse no slide anterior, mas aqui fica mais fácil de visualizar para jogar na equação. Então, ó, observe que para esse exemplo que eu estou dando, a acurácia vai ser de 95,55%, o que parece ótimo, né? Uma quantidade, um acerto altíssimo. Só que a precisão, que é outra métrica, o acerto seria de 58,33%, ou seja, cerca de 42% dos produtos classificados como defeituosos estão errados, eram produtos bons. Então a métrica das duas, elas são bem diferentes. Então a acurácia e a precisão são coisas diferentes, não confundir, porque é usual e é comum as pessoas, num primeiro momento, confundir essas duas métricas, tá? O importante é que, como a gente vai ver mais duas métricas, é que todas elas a gente obtenha resultados bons. Então a gente vai saber que o modelo aprendeu bem para generalizar para novos dados desconhecidos quando todas as métricas apresentarem resultados bons, tá? Então se uma ou duas der resultado ruim, peraí, é melhor a gente voltar a ajustar porque tem alguma coisa que não está legal. Dito isso, a gente tem no próximo slide, vamos colocar aqui, um slide com código-fonte para a gente executar, né, para obter as métricas de acurácia e precisão. Vamos lá para o VS Code. Deixa eu abrir a aba correta. A aba correta é essa daqui. Deixa eu fechar aqui embaixo o terminal. Então, ó, observe que agora a gente importou as métricas da acurácia e da precisão. Na aula passada a gente já tinha importado a acurácia, mas agora a gente importou também a precisão. O resto, o código-fonte, é o que a gente já vinha fazendo, só que agora, ó, nessas duas últimas linhas, estamos calculando as métricas de acurácia e de precisão. Então, vou executar aqui, sobre a base de dados IRIS, né? Vamos ver o que acontece. Nesse caso, observe que tanto a acurácia quanto a precisão, eles deram resultados muito próximos, tá? Muito próximos. 91,11% para a acurácia, 92,98% para a precisão. Então, isso é um bom sinal. É um bom sinal que o modelo está generalizando. Pelo menos nessas duas métricas não está tendo uma discrepância, como a gente acabou de ver que poderia ter
com um exemplo que eu dei lá dos produtos defeituosos ou não, que eu dei no slide, né? Então, isso é um bom sinal já de que o modelo está generalizando bem. Dito isso, a gente pode ver as duas últimas métricas, né? Então, a próxima é a recall, em inglês, ou revocação sensibilidade. E a ideia aqui é medir a proporção de verdadeiros positivos. Então, como é que é a equação? A equação, ó, é verdadeiros positivos, true positive, dividido por verdadeiros positivos mais falsos negativos. Então, por isso que a matriz de confusão é importante, porque essas métricas são calculadas em cima da ideia da matriz de confusão, de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falso positivo, falso negativo. Então, recall, verdadeiros positivos, dividido por verdadeiros positivos mais falsos negativos. Então, quando é que é importante usar o recall? É importante quando queremos identificar um número maior possível de positivos, como, por exemplo, detecção de fraude. Então, é uma métrica interessante para detecção de fraude. Então, vamos seguir no exemplo, o exemplo do gato, cachorro e galinha. E nesse caso aqui, deixa eu colocar o meu rosto aqui em cima. Então, a gente aplica também uma forma de fazer, aplicar o recall para cada classe, né? Então, nesse caso, ó, o recall para cachorro fica 92%, para classe gato 93,33%, para galinha 96,36%, a gente tira a média, é uma média macro, né? E aí, nesse caso, o recall está em 93,9%. Então, é uma outra métrica, uma outra forma de calcular. E por último, a gente tem o F1 Score. O F1 Score está aqui. Então, o F1 Score é a média harmônica entre a precisão e o recall. Então, ela é útil quando há também desequilíbrio e desbalanceamento entre classes, tá? Então, quando há desbalanceamento, ela pode ser interessante, mas a gente vai ver como balancear classes. Então, a equação é precisão vezes recall dividido precisão mais recall multiplicado por 2. Então, essa é a equação. E aí, o valor do F1, o F1 score, vai ser entre 0 e 1, onde o valor 1 é o ideal, é a perfeição, e 0 é péssimo, né? Totalmente aleatório. Então, dito isso, vamos ver um exemplo, voltando para o exemplo do gato, cachorro e galinha. Aqui no exemplo, ó, a gente aplica a equação, precisão, a gente já calculou em slides anteriores, que deu 93,8%, o recall deu 93,9%, então essa multiplicação de 0,938 multiplicado 0,939, dividido pelo precisão mais recall, vai dar 0,8808 dividido por 1,877, divide os dois, vai dar 0,46925 e multiplica por 2, ou seja, o resultado da F1 Score nesse caso, 93,85%. Então, resumindo as quatro métricas para esse exemplo, todas elas deram parecidas. Ó. Acurácia 93,8%, precisão 93,8%, recall 93,9% e o F1 Score 93,85%. Então, esse é um exemplo que é condizente, que o modelo ele aprendeu as classes todas com porcentagem parecida, o desempenho está similar, não tem uma métrica discrepante. Então, isso é importante. Quando uma ou mais métricas derem divergência, é um sinal que tem alguma coisa errada e é interessante a gente lá pensando no pipeline voltar etapas para fazer alguns ajustes, seja no pré-processamento, fazendo algumas mudanças que a gente já vai estudar, seja trocando o algoritmo, por exemplo, deixando de usar a rede neural multilayer perceptor, usar por exemplo, um Randall Forest, né, um outro algoritmo, ou um KNN, ou um SVM, um outro algoritmo, XGBoost, e treinar de novo, né? Então isso é um bom sinal, um sinal de alerta. Se todas as métricas forem muito altas e muito parecidas, beleza, o modelo tá bom, tá generalizando, ótimo, é o que a gente busca, é o que a gente procura. Então, para finalizar aqui a aula, tem um último código-fonte com o código-fonte completo para as quatro métricas, tá? Então, vamos lá para o VS Code, deixa eu abrir aqui já a aba que tem todo o código-fonte. Aqui embaixo, lembrando, primeiro, precisa importar as quatro métricas, né? Acurácia, precisão, recall, F1 score. E aí basta chamar elas, é muito simples de chamar.
Então, Accuracy Score, Precision Score, Recall Score, F1 Score. E o resto é o código-fonte que a gente já vinha utilizando. Então, executando, ó, agora é para o conjunto íris, tá? Então, para o íris ou iris das flores, né, que é um banco de dados que a gente já vem usando, está aqui. Ó. Então, acurácia, precisão, recall e F1 score, os valores aqui calculados. Muito simples, né? Então, dito isso, relembrando que o Scikit-Learn tem um monte de ferramenta fácil para a gente usar para aprendizado de máquina, por isso que a gente adota elas. E essa aula a gente utilizou aprender, a gente desenvolveu ao longo de todo esse vídeo para compreender as métricas para trabalhar com problemas de classificação e aprendizado supervisionado. Então, são métricas específicas para problemas de classificação, tá? Eu não posso usar essas métricas que a gente viu nessa aula para problemas de regressão, problemas de redução de dimensionalidade ou problemas de agrupamento. Então, são métricas exclusivas para classificação, a gente está trabalhando nesse momento, tá? Beleza? Então, isso vale para qualquer problema de classificação, independente do modelo, independente do algoritmo que está sendo usado, seja rede neural multilayer perceptron ou não. Dito isso, chegamos ao fim do vídeo e eu espero que tenha sido proveitoso e a caminhada esteja valendo a pena e vocês estão aprendendo. Vamos lá, participem, tem uma discussão no fórum e eu convido vocês a colocar dúvidas, postar sobre dúvidas na disciplina de código-fonte. Afinal, nós temos aqui, eu tenho o tutor, né, o Cláudio, para acompanhá-los na disciplina. Valeu, até mais, gente, até semana que vem, obrigado.